Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Mais uma vez aqui, com a graça de Deus, a gente tem esta oportunidade maravilhosa de encontrar-se com a palavra de Deus, colocar a nossa vida diante do Senhor, pedir sua presença, seu amor, e com certeza o Senhor vai nos ajudando sempre, sempre e cada vez mais. Sexta-feira, dia 23 de junho, estamos à véspera de celebrar a Natividade de São João Batista. Aqui nos encontramos para celebrar a presença do Senhor, pedir que o Senhor olhe por nós, pela nossa vida, e que Ele nos ajude cada vez mais. Hoje a gente olha para esta presença desse Deus que é tão bom, que é tão maravilhoso, que vai cuidar de nós, que coloca a mão sobre nós, que nos auxilia cada vez mais, que cuida da nossa vida, do nosso ambiente, daquilo que nós estamos vivenciando. Por isso, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este momento de oração. Vamos rezar, vamos colocar diante de Deus a nossa vida. Vamos pedir que o Senhor nos ajude cada vez mais, que Ele nos auxilie e que Ele sempre nos ajude, né? E que Ele sempre nos ajude a seguir em frente. A palavra de Deus sempre vem para iluminar a nossa vida, por mais que às vezes a palavra de Deus é forte, né? E ela é forte, né? Por mais que a palavra de Deus muitas vezes ela nos desinstala, e ela faz isso, e é assim então que a gente vai olhando para aquilo que muitas vezes a gente tem até dificuldade de compreender, sabe? Porque o Senhor vai, né? O Senhor vai conduzindo a nossa vida, o Senhor vai abrindo os nossos caminhos, o Senhor vai cuidando de cada um de nós. Sua presença é maravilhosa, seu amor é transformador, né? Sua presença é maravilhosa, seu amor é transformador. E é assim que a gente vai olhando para tantas coisas que nos fazem tão bem, né? Que nos fazem seguir em frente. A palavra do Senhor hoje vem colocar a mão sobre cada um de nós. Hoje o Senhor vai pedir para que você, né, para que a gente não junte tesouros, né, passageiros. Ou seja, aquilo que muitas vezes a gente pode viver uma vida toda correndo atrás e a gente acaba perdendo isso. Então, meu irmão, então, minha irmã, vamos sempre cada vez mais pedir ao Espírito Santo a graça de valorizar os verdadeiros tesouros desta vida. Vamos pedir a ação do Espírito Santo, sabe? Para que a gente valorize tesouros, tantos materiais, porque sim, a gente precisa trabalhar para ter as nossas coisas, e que os bens materiais, que as coisas materiais sempre nos ajudem a viver com dignidade, com tranquilidade, para que a gente tenha aquele conforto necessário para a gente viver bem. Mas atenção, cuide um pouquinho para que você não viva para trabalhar. Aí é que está, né, o grande perigo, né? Cuide para você não viver para trabalhar. Porque quando a gente vive para trabalhar, né, a gente vai juntando coisas. Quanto mais se tem, mais é preciso cuidar. E aí, às vezes, a gente sofre porque a gente quer mais e nunca estamos contentes, sabe? Mas aí a gente vai olhando para algumas coisas a mais na nossa vida, sabe? Tem coisas que
Eu sempre gosto de dizer, e eu vou dizer mais uma vez, né? Nem tudo é dinheiro na nossa vida. Nem tudo são os bens materiais. Hoje, né, nós estamos naquela semana que Jesus está falando dos 3 pilares, né, de 3 pilares importantes na nossa vida. A oração, o jejum, a caridade, né? São 3 pilares importantíssimos na nossa vida. Oração, jejum, caridade. Ontem a gente falava sobre a importância da oração. A importância da oração e de rezar cada vez mais. Importância da oração. Ontem a gente olhava, né, que a oração, ela nos move, ela nos joga para frente, ela faz as coisas acontecer. Jesus nos lembrava ontem que não dá para rezar com o coração cheio de ódio, de raiva, de rancor. Não adianta. Deus não escuta um coração cheio de raiva. Deus não escuta um coração rancoroso. Deus não escuta um coração, né, quando ele está cheio, né, de raiva e assim por diante. Não. A gente precisa dar sempre mais esse passo na nossa vida. Por isso que hoje a gente vai olhar mais um pilar, o pilar da caridade, né? Que é tão importante, que é tão bonito e que faz tão bem para nós. Quando a gente olha para a caridade, ou seja, a gente não se preocupa somente em ter, né? Mas em ser para os outros, nossa vida muda. Vamos dizer assim: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta sexta-feira que se inicia, eu desejo que a paz, né? Desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a força, a luz e a unção do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E é justamente assim, né, que a gente vai dar esse passo tão bonito. Um Deus que nos ama, nos quer bem, e um Deus que coloca a mão sobre cada um de nós. E a palavra de Deus hoje, ela vem para você como um grande ensinamento. A palavra de Deus hoje vem para nós como um grande ensinamento. Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 23. Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não junteis tesouros aqui na terra, aonde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho
é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós finalizamos essa semana praticamente, estamos chegando ao final dessa semana. Temos ainda hoje, sexta-feira, amanhã sábado, mas nós finalizamos esta semana olhando para essa dimensão tão linda e tão maravilhosa da nossa vida. Jesus, ele vai falar de tesouros, não junteis tesouros aonde a traça, o ladrão, o cupim, rouba, corói, destrói, vai roendo. Hoje nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai nos falar sobre aquele equilíbrio tão necessário para nós e para a nossa vida. Eu penso que a palavra é equilíbrio. Talvez você tenha até outra mais acertada do que a minha. A mim me chamou muito a atenção esta palavra, equilíbrio. A gente precisa ter equilíbrio naquilo que a gente faz, naquilo que a gente vive. E aí, quando a gente consegue ter esse equilíbrio, todas as coisas elas estão muito certas. A gente viu nesta semana que a oração, ela nos faz muito bem. A oração, ela nos faz muito bem. Nós vimos nesta semana que a caridade, e hoje a gente vai ver isso também, a caridade, ou seja, usar muito bem, usar muito bem aquilo que Deus nos dá, ele vai nos fazer pessoas mais dóceis, pessoas serenas e pessoas felizes. O que hoje a gente tem visto muito são pessoas extremamente preocupadas. O que hoje a gente tem notado, a gente vê hoje pessoas que estão tomadas por um espírito que, aí eu penso que está o desequilíbrio de ter, de possuir e querer cada vez mais. E quando isso acontece, a gente logo vai perceber que quando o coração de uma pessoa ele está tomado pela ganância, pela avareza, pelo desejo de possuir, essa pessoa ela acaba não tendo freios. Ela acaba não se contentando com o que ela tem. Ela acaba cada vez mais querendo mais. Ou seja, se quer tudo. E aí, quando uma pessoa quer tudo, muitas vezes ela acaba perdendo tudo. Ou ela acaba perdendo o essencial. E a gente precisa ter uma certa medida, A gente precisa ter uma certa medida naquilo que a gente faz. A prudência sempre é tão necessário na nossa vida. A prudência sempre é tão necessária. E a gente precisa tomar esse cuidado. A gente deve se importar com quem precisa da gente. A gente deve ter, nosso coração voltado para quem precisa da nossa ajuda, da nossa caridade, da nossa mão estendida. E aqui, voltando a te dizer, caridade, mão estendida, ajuda, nem sempre é colocar a mão no bolso, mas ser presença na vida de alguém que precisa, Hoje, esse evangelho, ele diz assim, toma cuidado
para você não gastar a tua vida, porque quantos anos você tem? Não precisa escrever ali na linha do tempo, mas pensa um pouquinho. Quantos anos você tem? Quantos anos ainda você acha que você vai viver? Porque a gente deseja, né? Mais 20, 30, 40, 50, 60 anos. Tem gente que está fazendo de tudo, né? Tem gente que está fazendo de tudo para não morrer, para ser eterno. Mas olha só, tem pessoas hoje que elas estão somente preocupadas em possuir coisas. Elas não se contentam com aquilo que elas têm. E aí quando a gente não está contente, né? E aí eu peço que você não me compreenda mal, né? Uma coisa é a gente crescer. Uma coisa é a gente trabalhar, crescer. Porque às vezes, inclusive, a gente precisa fazer alguns investimentos, alguns passos a mais para manter-se no mercado, para progredir, para melhorar, né? Tudo isso é muito sadio e tudo isso é fruto do trabalho. Tudo isso é fruto de uma prosperidade boa, bonita, que faz bem. Agora, existem algumas pessoas que elas são tomadas por um espírito de ter, possuir e querer cada vez mais. Sabe, falta freio. Não se contenta com o momento que elas estão vivendo. Sabe, e quando a gente não se contenta com o momento que a gente está vivendo, e aí que entra a presença de Deus, né? Quando a gente quer juntar tesouros somente aqui na terra, quantas e quantas pessoas meteram as mãos pelos pés? Quantas e quantas pessoas, né, em busca de um crescimento, elas foram imprudentes e acabaram perdendo tudo o que têm e hoje não vivem uma vida boa e não vivem uma vida feliz, porque vivem lamentando o que perderam. Quando Jesus diz, não junteis somente tesouros aqui na terra, mas junte tesouros lá no céu, onde a traça, o cupim, o ladrão não destrói. Mas quando o nosso Senhor Jesus Cristo vai falando isso, né, Ele está falando de coisas muito importantes para nós e para a nossa vida. Sabe, Ele está pedindo assim para você ter essa prudência, porque muitas vezes em nome do crescimento se esquece que se tem uma esposa, se esquece que se tem um esposo, se esquece que se tem filhos, se esquece que o corpo precisa descansar, precisa se acalmar. Muitas vezes, em nome do crescimento, se esquece, né, que a gente precisa ter momentos de lazer, que a gente precisa sentar em família e jogar os pés para o alto. Muitas vezes, em nome do crescimento e do progresso, não se sabe o que é o abraço de um filho, o que é o abraço de uma filha, o que é o sorriso de um neto, de uma neta, de um sobrinho. Muitas vezes, em nome de possuir, querer cada vez mais, né, a gente não percebe que os nossos pais vão envelhecendo, sabe? Vão envelhecendo. Sabe, muitas vezes a gente vai percebendo algumas coisas na nossa vida, porque a tua saúde, depois que ela se foi, muitas vezes o dinheiro que você acumulou e que você perdeu a saúde, você não consegue mais, ele não é mais suficiente, ele não traz mais a saúde de volta. Por quê? Porque não se recupera mais, não tem mais jeito, né? Veja, né? Muitas vezes, quando se perde para o mundo um familiar, o dinheiro, os valores materiais, eles não vão trazer de volta. Veja, nós vimos nesta semana, né, 4 ou 5 pessoas aventureiras, né, que perderam sua vida lá na frente do mar, né, lá no fundo do mar, lá nos destroços do Titanic, né. Um espírito aventureiro, queriam conhecer, queriam buscar algo a mais, queriam conhecer. Eram bilionários, tinham
muito dinheiro, né? Mas acabaram também em nome desse progresso, desta aventura, acabaram perdendo aquilo que existe de mais precioso, a vida. E sabe o que é que me chamou muito a atenção, né? Nas buscas, né? Nas buscas, nossa, se envolveu tantas embarcações, tantos aviões, tantos submarinos, tantos robôs subaquáticos, né? E eu acredito que toda essa operação de busca por essas 4, 5 vidas que eram tão importantes, custou muito, custou muito. Mas eu tenho acompanhado também aquelas embarcações precárias que muitas vezes elas atracam lá na Itália, né, daqueles refugiados. E ninguém fala. Às vezes não tem nem sequer um barco simples para resgatar aquelas embarcações precárias de pessoas que estão fugindo da guerra e que vão morrendo. Veja, há poucos dias naquela região ali, né, da Itália, pessoal que vai fugindo da Turquia, da Síria. Você deve ter acompanhado isso, né? Há poucos dias, mais de 130 pessoas perderam a sua vida aí. Mal e mal foi noticiada. E aí eu te pergunto, será que existe 2 pesos e 2 medidas? Será que talvez se preocupa também em usar os meios para socorrer, ir ao encontro daquelas pessoas lá? Então é aí que eu te digo, né? Quando Jesus hoje vai falando isso, cuidado, né? Para não perder o teu tesouro. Para muitos, talvez o tesouro é aquele bem material. E eu vou dizer para você, ele vai se perder. Para muitos, talvez, são todas aquelas propriedades. Será que teus netos vão continuar esse processo? Será que genros, noras, né, os agregados que vão usufruir do que você juntou, será que de fato eles vão valorizar tudo isso? Porque muitas vezes o que a gente percebe, né? O avô empreende, luta, constrói um império, né? Vem o filho, vem a filha, mantém mais ou menos, vem os netos, bisnetos e jogam tudo fora. E aí? Muitas vezes, todas aquelas montanhas de bens até foram conquistadas de uma forma não muito evangélica, não muito caritativa. Então o evangelho de hoje, e aí eu já vou finalizando, né? O evangelho de hoje, ele jamais vai ser uma crítica para os bens materiais, tá? Jamais, tá? Não, Jesus, ele jamais vai criticar uma pessoa, né? Jamais a gente vai ver críticas porque a gente conquistou isso, porque a gente construiu aquilo, porque a gente possui isso, aquilo. Não. Muito pelo contrário, né? Eu já disse várias vezes e eu vou dizer mais uma vez aqui, né? A gente deve trabalhar para possuir os bens, para crescer, para ter conforto, para oferecer uma vida digna à nossa família. Isso é uma questão de honra, isso é uma questão de seriedade, isso é uma questão de justiça. Mas apenas cuida, tá? Apenas cuida, tá? Cuida para não gastar todo o teu tesouro, ou seja, toda a tua vida, a tua energia, os teus dias, os teus anos preocupados somente em construir, comprar, ter mais esse bem, ter mais aquele terreno, ter mais isso, ter mais aquilo. Cuida. Administra bem, sim, o que Deus te deu, mas cuida para não gastar tua vida, não perder o crescimento dos teus filhos, não perder, quem sabe, né, o sorriso dos teus netos, não perder, talvez, o momento idoso do teu pai, da tua mãe, né, preocupado porque você não tem tempo para eles. Apenas cuida, tá? Cuida com isso. É por isso que Jesus diz, né, que o olho
né? Que o olho, né? Se o nosso olho tem escuridão, ou seja, se a gente somente vê escuridão, né? Nós teremos uma grande treva na nossa vida, né? Agora, a gente precisa, né? A gente precisa também, né? A gente precisa também valorizar aquilo que é importante, aquilo que faz bem, aquilo que né, não é passageiro. Então, tem alguns tesouros da nossa vida, tem alguns bens que eles não são materiais, mas a gente sente, a gente vive e a gente vai colocando no nosso coração. Vamos então finalizar nosso momento aqui de oração com esse compromisso tão bonito, com esse compromisso maravilhoso, onde a gente vai pedir a Deus que nos dê o dom de trabalhar para ter as coisas, sim, mas de não viver escravo das coisas. Vamos pedir que Deus nos dê o dom para correr atrás de conforto, né, de coisas boas, mas que a gente não perca a vida somente correndo atrás disso, porque quando a gente tem muito, a gente precisa cuidar muito. Né? São tantas as preocupações. Vamos pedir a Deus que nos dê o dom de viver a vida, de trabalhar para viver e viver bem, mas não viver para trabalhar, não viver somente para ter isso ou aquilo, porque isso é muito pobre. Tem pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro. Tem pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro. Não tem paz, não tem saúde, não tem sossego. Se quer ter amigos perto, né? Precisa dar festa, precisa bancar tudo. E aí vem os amigos, entre aspas, né? Então vamos pedir a Deus que nos dê essa graça de uma vida serena, equilibrada e assim por diante. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugi. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. E desça sobre você e sobre a sua casa a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique bem e nos encontramos na segunda-feira, né, com o nosso momento de oração. Segunda, terça-feira, né, a gente vai estar aqui para juntos rezar, colocar nossa vida diante de Deus. Fique bem e que o Senhor te abençoe cada vez mais. Um grande abraço a você.